Evangelho segundo João, capítulo 13, a partir do versículo 18. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. Jesus revela seu traidor. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito. Em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos, sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Então, irmãos, nessa passagem aqui nós vemos o que aconteceu momentos antes de Jesus Cristo morrer na cruz. Momentos antes de Jesus Cristo ser entregue aos fariseus, ser torturado, ser crucificado. Jesus ele está se reunindo com seus discípulos, na última ceia, e Jesus está revelando a eles o que vai acontecer. Jesus está mostrando para eles que um dos seus discípulos era o traidor. E Jesus, irmãos, vai dizer que está dizendo para eles que vai acontecer porque é da vontade de Deus que aconteça. O versículo 1 vai deixar bem claro que é para que se cumpra a Escritura. Não tem um plano B, não tem um plano C. Não é algo que está acontecendo de errado, que não deveria. Não, é algo que realmente é da vontade de Deus. É algo que estava revelado nas Sagradas Escrituras. E Jesus está mostrando para eles justamente o que iria acontecer, irmãos, para que eles viessem a saber que não aconteceriam fatos onde Jesus Cristo perdeu o controle da situação e não tinha o que fazer. Não iam acontecer fatos aleatórios. Jesus Cristo estava plenamente no controle da situação. Jesus Cristo sabia exatamente o que ia acontecer, como iria acontecer, de que jeito ia acontecer, o dia e a hora exatamente que as coisas iriam acontecer. Irmãos, quantas vezes os crentes hoje em dia acreditam em fatos aleatórios? Quantas vezes os crentes hoje em dia acreditam que coisas estão acontecendo que não deveriam estar acontecendo, que eles não sabem onde é que Deus está, porque está acontecendo algumas coisas que ele acha que está tudo errado, que não deveriam acontecer. Irmãos, e se os discípulos não soubessem que Jesus Cristo estava plenamente no controle de todas as coisas, irmãos, isso ia atrapalhar eles na forma como eles enxergavam Jesus Cristo.
Sabe, eles iam ficar com uma visão deturpada de Jesus Cristo. Eles iriam achar que Jesus Cristo era um pobre coitado que foi enganado, mas nem imaginava que ia ser enganado. E ele só fazia o bem, mas de repente um dos discípulos era o traidor, o coitado de Jesus, nem imaginava, estava lá inocente, coitado. Sabe, isso ia afetar a capacidade deles saberem quem Jesus Cristo é. Né, irmãos, como Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, como Jesus Cristo que conhece todas as coisas. Quantos crentes, irmãos, estão tendo uma visão deturpada de quem Jesus Cristo é? Quantos crentes, irmãos, eles agem como se Deus, Jesus Cristo, fosse um pobre coitado que não pode fazer nada diante da circunstância, não pode fazer nada diante do problema, e o problema é muito grande, mas ele fica com aquela visão de a prova é muito grande, a luta é muito grande, a dificuldade é muito grande, e Jesus é muito pequeno para poder estar resolvendo coisas muito grandes. Né, irmãos? Isso faz com que eles simplesmente entrem em desespero. Isso faz com que eles entrem em angústia, em aflição. Isso faz com que eles ajam da mesma maneira que o mundo. Jesus, revelando para os seus discípulos aquilo que haveria de acontecer, quando os fatos acontecessem, os discípulos poderiam se lembrar. Não é, Jesus Cristo nos avisou. Jesus Cristo nos avisou que essas coisas iriam acontecer. Por mais que possa ter parecido fatos aleatórios, por mais que possa ter parecido que Jesus não estava no controle, Jesus nos explicou exatamente que as coisas aconteceriam exatamente do jeito que aconteceu. E aí, irmãos, eles não perderiam a sua fé. É lógico que ninguém perde a fé, né? Mas às vezes a gente tem que ser meio redundante, né, irmãos? Eles não ficariam desanimados, eles não ficariam tristes, decepcionados, achando que as coisas deveriam ter caminhado para um lado, mas caminhou para o outro lado. Não, irmãos, eles ficariam firmes. Nossa, vamos ficar firmes, porque as coisas aconteceram. Jesus Cristo nos avisou que iria acontecer desse jeito. Isso, irmãos, fortaleceria a fé deles. Isso daria coragem para eles continuarem. Sabe por que os crentes hoje em dia não têm coragem? Por que os crentes hoje em dia, irmãos, desanimam tão fácil? Desistem tão rápido, né? Perdem a sua paz de maneira assim tão abrupta diante das circunstâncias. É porque eles não se lembram daquilo que Jesus Cristo falou. Irmãos, eles não se lembram que Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições. Não, eles não se lembram. Não, irmãos, eles não se lembram quando Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não, eles acham que estão desamparados, eles acham que estão sozinhos, eles acham que estão entregues à mercê, ao léu, às circunstâncias, às adversidades, às enfermidades. E porque eles não se lembram daquilo que a palavra de Deus diz, eles agem da mesma maneira que as pessoas do mundo. Né, irmãos? Então Jesus está alertando os seus discípulos. E a palavra de Deus, irmãos, serve para nos alertar também. Para que no momento da dificuldade, irmãos, nós venhamos a nos lembrar daquilo que ela tem para nos dizer. Né? Que esse mundo é um mundo de aflições. Que esse mundo é um mundo de dificuldade. Que esse mundo, irmãos, não é o paraíso, não é aqui na terra. Né? Que aquele que perder a sua vida por amor de Jesus Cristo, ganhá-la. Né? A palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia para os seus eleitos. Ela nunca volta vazia, irmãos, para aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo. Jesus não está dizendo essas palavras aqui aos seus discípulos para que no fim das contas não faça diferença nenhuma, eles vivam do jeito que não, irmãos. Essas palavras aqui fizeram diferença na vida dos discípulos. E a palavra de Deus, irmãos, por mais que ela possa parecer irrelevante para o mundo,
Por mais que ela possa ser irrelevante para o mundo, por mais que ela possa não servir para as pessoas do mundo, ela não volta vazia para aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo. Irmãos, aqueles que são crentes de verdade, aqueles que são cristãos de verdade, eles sempre vão estar se voltando para a palavra de Deus e sempre vão estar encontrando na palavra de Deus o seu socorro. Sempre vão estar buscando na palavra de Deus a sua paz, a sua alegria, a sua confiança, a sua força. Que a palavra de Deus não é em vão para as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo. Irmãos, e Jesus Cristo vai dizer para eles aquilo que vai acontecer. E Jesus Cristo vai dizer: estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Sabe, eu estou mostrando para vocês antes que aconteçam, para que vocês possam crer que eu sou. Irmãos, não era para que eles pudessem crer que Jesus Cristo podia prever o futuro, né? Não era para eles saberem que, não adiantava eles saber que Jesus Cristo prevê o futuro, que Jesus Cristo pode curar, que Jesus Cristo pode resolver o problema. Não era para esse tipo de coisa, né, irmãos? Era para que eles pudessem saber que Jesus Cristo é o eu sou, né, irmãos? Esse eu sou, você lembra quando Deus vai mandar Moisés libertar o povo lá do Egito, lá Moisés vai falar para Deus: mas quem que eu vou dizer para o faraó lá que mandou soltar todo mundo? Aí Deus fala que o eu sou mandou soltar todo mundo, mandou libertar todo mundo. Então é Jesus dizendo: é para que vocês possam crer que eu sou, né? É para que nós possamos crer, irmãos, em Jesus Cristo como Deus, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Sabe, não adianta, irmãos, simplesmente os crentes crerem que Jesus Cristo conhece o futuro. Não adianta a gente crer simplesmente que Jesus Cristo tem poder para curar as enfermidades, para resolver os problemas. Não, irmãos, é preciso que todas essas coisas, irmãos, nos levem a crer no Jesus Cristo, que é o próprio Deus caminhando nessa terra, que veio nos salvar, que veio nos resgatar, né, irmãos? Que ele se manifestou, em carne, mas era o próprio Deus caminhando, né, irmãos? É preciso que nós venhamos a crer na pessoa de Jesus Cristo, no próprio Deus Jesus Cristo, né? Quantas pessoas, irmãos, conseguem enxergar apenas o Jesus Cristo curandeiro, né? O Jesus Cristo que soluciona os problemas, né? Enquanto muitos da igreja católica lá estão rezando para o santo curandeiro, para o santo casamenteiro, para o santo que cura essa enfermidade, muitos creem a mesma coisa. É o Jesus curandeiro, é o Jesus que prepara o casamento, é o Jesus que resolve os problemas lá do serviço, é o Jesus... Não, irmãos, é preciso que a palavra de Deus, irmãos, é preciso que tudo aquilo que Deus faça na nossa vida nos leve a crer no Jesus Cristo eu sou, no Jesus Cristo Deus, caminhando na terra, irmãos, como Salvador, como aquele que pode nos dar a salvação, né, irmãos? Como aquele que veio nos resgatar, nos trazer vida, enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos, né? Então, os discípulos, sabendo que Jesus Cristo estava alertando eles sobre o que aconteceria, os discípulos iriam saber, realmente Jesus Cristo era o Messias, realmente Jesus Cristo era o Salvador, né? Eles não iam dizer: Jesus Cristo conhecia o futuro, né? É isso que a gente aprendeu. Não, moço, não, Jesus era o Salvador, ele era aquele a quem nós estávamos esperando, o Salvador, ele veio, né, irmãos? As pessoas, os pregadores pararam de pregar sobre o Jesus Cristo Salvador, né, irmãos, que veio reconciliar o homem com Deus, porque para você falar sobre o Jesus Cristo que veio reconciliar o homem com Deus, sabe, é preciso exortar o pecado, é preciso confrontar o pecado. Ninguém precisa de um Jesus Cristo Salvador se não for um pecador. E como os crentes hoje em dia dentro da igreja estão se achando muito bons, estão se achando muito merecedores, estão se achando muito salvos, eles não precisam mais do Jesus Cristo Salvador. Eles precisam só do Jesus Cristo curandeiro, do Jesus Cristo
que resolve os problemas no serviço, que dá dinheiro, só desse Jesus Cristo que eles precisam e é só desse Jesus Cristo que eles querem. Então eles ficam com uma visão deturpada sobre quem Jesus Cristo é. Né, irmãos? E o Evangelho nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez tinha o objetivo de nos levar para quem Ele é. Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Cristo, aquele que viria nos salvar. E Jesus vai continuar, irmãos, e Ele vai dizer: em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus Cristo vai falar sobre aqueles que recebem aqueles que foram enviados por Jesus Cristo. Sabe quem são aqueles que são enviados por Jesus Cristo, irmãos? Aqueles que estão levando sua palavra, né, irmãos? Aqueles que estão proclamando sua palavra. Quando as pessoas estão recebendo aqueles que estão proclamando sua palavra, elas estão recebendo Jesus Cristo. Elas estão recebendo o próprio Deus. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão querendo receber os crentes, mas não querem receber as palavras dos crentes. Ele quer receber o crente como amigo, quer receber o crente como uma pessoa boa, como uma pessoa honesta, né? Quer dar comida para o crente, quer dar um café para o crente, mas não quer receber a palavra do crente. Não, a palavra, não, irmão, vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre as coisas da vida, né? E eles desconversam, eles não querem ouvir sobre a palavra de Deus, eles não querem dar andamento sobre conversa sobre a palavra de Deus, eles estão sempre desconversando, estão sempre fugindo da palavra de Deus, estão recebendo os crentes, mas não estão recebendo a palavra que os crentes estão trazendo. E eles acham, irmãos, eles acham que recebendo os crentes, mas não recebendo a palavra, estão recebendo Jesus Cristo. A partir do momento, irmãos, que as pessoas não estão recebendo a palavra de Deus, ainda que estejam recebendo os crentes que proclamam as palavras de Deus muito bem, também não estão recebendo Jesus Cristo. Né, irmãos? E Jesus Cristo vai ter bem claro: e quem não me recebe, não recebe aquele que me enviou também. Por isso, irmãos, que é uma coisa muito sutil. Você vê como é uma coisa muito sutil, né? As pessoas estão recebendo os crentes tão bem, e faz um banquete, faz um monte de coisa, mas a palavra de Deus ele não recebe. Mas a palavra de Deus não há brecha para se falar, não há abertura para se falar. Você vê como é sutil? As pessoas nem percebem que estão desprezando o próprio Jesus Cristo, que estão rejeitando o próprio Jesus Cristo. Né, irmãos? Por isso que é importante também, nós como enviados de Jesus Cristo para pregarmos o Evangelho, é importante também, irmãos, que a gente insista na palavra de Deus. Né? O ímpio não pode simplesmente desconversar e a gente desconversa também, pronto, acabou. Não, irmãos, é preciso que a gente insista e insista bem, né? Para que fique bem claro que ele está rejeitando, para que fique bem claro, irmãos, que ele não está interessado, para que fique bem claro que ele diga: não, eu não quero falar sobre isso, esse negócio de palavra aí, não dá para a gente falar sobre outra coisa. Sabe, irmãos, para que a gente não venha deixar a palavra de Deus em segundo plano e venha colocar amizade em primeiro lugar, venha colocar coisas secundárias em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, um monte de coisa pode entrar em primeiro lugar. Né, irmãos? É preciso que a gente insista, irmãos, para que fique bem claro, para que as pessoas não venham querer ser nossos amigos se elas não estiverem interessadas em ouvir a palavra de Deus, porque aquilo de melhor que nós temos para passar é a palavra de Deus. Né? Então, aqueles que recebem a palavra de Deus, recebem Jesus Cristo e recebem Deus. Né? E Jesus vai continuar aqui dizendo: após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Aí Jesus Cristo, ele se perturbou em espírito quando ele estava proclamando que um deles era o traidor. Né? Jesus Cristo não está acusando todos eles. Né? Jesus Cristo vai dizer aqui no primeiro versículo que ele sabe exatamente aqueles a quem ele chamou.
né, irmãos? Mas Jesus Cristo, irmãos, está dizendo que Ele sabe exatamente quem é aquele que vai trair, e isso está perturbando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tratava Judas de maneira diferente, né, irmãos? Quando Jesus Cristo entrava numa casa para comer, Judas entrava também, Judas não ficava do lado de fora. Jesus Cristo não tratava os discípulos com educação, e Judas tratava sem educação de maneira diferente. Jesus Cristo não amava os 11 e fazia pouco caso de Judas. Não, irmãos, aonde Jesus Cristo entrava, Judas entrava também. Onde todos os discípulos comiam, Judas comia também. Jesus Cristo cuidava dos discípulos, cuidava de Judas também. Sabe, então essa traição, apesar de ser uma coisa que estava nos decretos de Deus, apesar de ser uma coisa que tinha que se cumprir, que estava na Escritura que se cumprisse, sabe, irmãos, era uma coisa que deixava Jesus Cristo triste, que deixava Jesus Cristo chateado, que deixava Jesus Cristo angustiado de ver Judas fazendo esse tipo de coisa. Né, irmãos? E isso nos mostra que o fato das coisas estarem decretadas, irmãos, não significa que nós devemos ser insensíveis. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, muitas vezes as pessoas estão enfermas, muitas vezes as pessoas estão angustiadas, e porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas estão decretadas, as pessoas muitas vezes se tornam insensíveis, né? E fazem pouco caso. Não, irmãos, saber que Deus está no controle de todas as coisas não faz com que nós venhamos a nos tornar insensíveis, né, irmãos? Pelo contrário, a gente se entristece junto, a gente fica feliz junto, a gente chora junto. Não podemos perder, irmãos, perder isso que Jesus Cristo está demonstrando aqui, né? Essa angústia, essa tristeza, mediante a maldade e a injustiça que Judas iria fazer. Santo Senhor. Né, irmãos? E o que vai acontecer depois é que os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Jesus Cristo está com o seu espírito perturbado mediante aquilo que Judas vai fazer. E agora o que vai acontecer é que os discípulos agora, mediante a enxergarem Jesus Cristo perturbado em espírito, os discípulos vão ficar perplexos agora, os discípulos vão ficar preocupados agora, né, irmãos? Porque se Jesus Cristo está preocupado, os discípulos estão preocupados também, sabe? Se Jesus Cristo está triste, agora os discípulos estão tristes também, né? Se Jesus Cristo está com o coração partido mediante a injustiça que Judas vai fazer, agora os discípulos estão também. Né, irmãos? Os discípulos de Jesus Cristo são assim. Aquilo que ofende Jesus Cristo ofende a nós. Né, irmãos? Aquilo que ofende a palavra de Deus, aquilo que deturpa a palavra de Deus, deveria nos ofender também, irmãos. Deveria nos deixar perturbados também. Sabe quantos crentes, irmãos, eles não estão nem aí para nada. Né, irmãos? A palavra de Deus está sendo blasfemada, a palavra de Deus está sendo deturpada. Sabe, irmãos? E eles não se importam. Sabe, o nome de Jesus Cristo está sendo desonrado, o nome de Jesus Cristo está sendo blasfemado. Sabe, para eles tanto faz, eles não dão a mínima. Sabe, irmãos, eles não se revoltam em si mesmos, eles não ficam angustiados, eles não ficam tristes, quando deveriam ficar. Né, irmãos? E é isso que nós estamos vendo que aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo fazem. Eles ficam tristes se Jesus Cristo está triste, eles ficam perturbados se Jesus Cristo está perturbados. E o que vai acontecer agora, irmãos, é que eles estão querendo saber de quem que Jesus Cristo está falando, né? Quem que Jesus Cristo está falando? João, que é quem está escrevendo o texto bíblico aqui, João é o que está mais perto de Jesus Cristo. Pedro vai falar para João, fala para ele aí de quem que ele está falando, fala para ele aí. Pedro começou a fazer sinal, e João então vai perguntar para Jesus Cristo, mas Jesus, quem que é Jesus? Quem que é Jesus que vai fazer isso? Né, irmãos? E Jesus Cristo vai dizer, respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes,
filho de Simão. Então Jesus Cristo vai revelar para João quem que é o traidor. É aquele aqui que deu um pedaço de pão molhado. Aí deu um pedaço de pão molhado para Judas, e aí João soube que era Judas. Os outros não souberam ainda, a primeiro momento, que eles não viram. Jesus Cristo falou em particular para João, mas Jesus Cristo revelou. E o texto bíblico vai dizer: assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Irmãos, é claro que o diabo, irmãos, Satanás já estava usando Judas. Satanás já estava movendo as peças. Satanás já estava arquitetando todas as coisas. Mas nesse momento aqui, Satanás teve uma maior influência sobre Judas. Sabe, muitas pessoas no mundo, irmãos, elas estão sob influência maligna, né? Todos os ímpios estão sob influência maligna, né, irmãos? O diabo manipula eles, o diabo muitas vezes traz circunstâncias e faz um monte de coisa, mas há determinados momentos em que as pessoas dão uma brecha maior para que as forças malignas possuam a vida daquela pessoa de maneira mais intensa. Há determinados momentos em que a ação demoníaca é muito maior. E nós não estamos vendo aqui Judas, irmãos, quando Satanás entrou nele, quando Satanás teve uma influência maior nele. Nós não estamos vendo Judas aqui rolando no chão, nós estamos vendo Judas aqui babando, né, falando grosso. E não, irmãos, ele saiu apressadamente fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele já ia fazer: trair Jesus Cristo. Irmãos, o texto bíblico vai dizer: todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Judas havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu um pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. Sabe, Judas saiu apressadamente, sabe, ele não queria que os outros discípulos descobrissem aquilo que ele ia fazer, porque se os outros discípulos descobrissem, os outros discípulos poderiam impedir, os outros discípulos poderiam segurar ele e falar: não, a gente não vai deixar vocês fazer essa injustiça, a gente não vai deixar você fazer essa maldade. Não, irmãos, mas ele, possesso por Satanás, ele foi rapidamente fazer os seus intentos. Sabe quantas pessoas, irmãos, estão convictas na sua maldade, estão seguindo os seus intentos maus, seguindo os seus propósitos maus, seguindo os seus pecados que são abomináveis, estão caminhando de maneira convicta, sem nem olhar para trás. Quantas pessoas, irmãos, estão nessa maneira, e quem está olhando nem imagina que essa pessoa tem a sua vida possessa por Satanás, que essa pessoa que Satanás está tendo uma grande influência sobre a vida dela. As pessoas vão dizer: não, ele está só seguindo sonhos, está só seguindo os projetos, está só seguindo as vontades, está só seguindo o pecado, né? Muitas pessoas vão dizer isso, né, irmãos? E então olha só como o diabo age, irmão. Muitas vezes o diabo está lá, a pessoa está possessa por Satanás, e a única coisa que ela está fazendo, irmãos, é seguindo os seus intentos contrários à palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né? Quantas pessoas, irmãos, estão largando esposa, e estão arrumando outra, e estão traindo, e estão planejando um assassinato, e estão planejando no serviço lá fazer alguma maldade para o outro perder o emprego. Eles estão fazendo essas coisas e eles não acham nada demais. Eles: não, mas eu também tenho o direito de ter essa vaga aí no emprego, eu também tenho o direito de ter essa vaga no emprego, eu também tenho o direito de ter uma amante aí, porque eu tenho o direito de ser feliz também, eu também tenho o direito de realizar os meus sonhos. E as pessoas não acham nada demais, e nem elas próprias conseguem perceber, irmãos,
quão grande influência há o diabo na vida delas. Irmãos, e o diabo ele tem grande êxito, né, irmãos, em controlar a vida das pessoas sem que as pessoas nem percebam, sem que as pessoas, quando as pessoas acham que elas estão caminhando por elas mesmas, de forma independente, sabe, fora da palavra de Deus, irmãos, ninguém caminha de maneira independente, irmãos. Fora da palavra de Deus, a única coisa que nós temos são pessoas caminhando por influências malignas, uns mais, outros menos, mas todos caminhando por influência maligna, né, irmãos? Mas ainda que os outros estejam caminhando por influências malignas, desejando o mal e fazendo o mal para aqueles que servem a Deus, o que nós aprendemos é que nunca está saindo fora dos propósitos de Deus. Glória a Deus, Senhor. Nunca, irmãos, vai acontecer uma maldade na vida do crente aonde Deus não esperava, aonde não. Sempre que o diabo age contra os crentes, contra aqueles que caminham com Deus, sempre essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Eles sempre crescem espiritualmente. Por isso, irmãos, que a gente não precisa se preocupar em saber qual que é os planos de Satanás e o que a pessoa no serviço lá está planejando de mal para nós. Não, a gente não precisa saber nada disso. Não. A única coisa que a gente precisa, irmãos, é estar olhando para a palavra de Deus, confiando em Jesus Cristo, irmãos, buscando nele a nossa paz, a nossa confiança, e ainda que as investidas malignas venham, irmãos, que nós venhamos a enxergar, é cumprimento da palavra de Deus. Esse mundo é um mundo do maligno, né? Mas estando nós em Jesus Cristo, somos mais do que vencedores, né, irmãos? Então que essa palavra aqui, irmãos, que ela possa nos despertar e que ela possa nos mostrar mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que os discípulos aqui, irmãos, depois eles vão enxergar mais sobre a pessoa de Jesus Cristo mediante o que Jesus Cristo está revelando aqui, né, irmãos? Que nós, na nossa vida, irmãos, nas nossas dificuldades, nas nossas provas, nas nossas enfermidades, nas nossas tribulações, que nós venhamos enxergar mais sobre Jesus Cristo, irmãos, né? Que essas coisas nos levem mais para a palavra de Deus, nunca para longe da palavra de Deus. Se as dificuldades nos levam para longe da palavra de Deus, irmãos, a gente está fazendo um caminho oposto, né, irmãos? Os crentes, as dificuldades têm que levar eles mais e mais para a palavra de Deus, né, irmãos? Então, que nós venhamos a nos lembrar, irmãos, que Jesus Cristo foi o único que não merecia receber maldade nenhuma, tá, irmãos? É o único que viveu a vida 100% santa, e olha só a maldade que aconteceu com Jesus Cristo, e ainda assim não saiu fora dos propósitos de Deus. Quem somos nós para reclamar das maldades que acontecem na nossa vida? Quem somos nós para ficarmos murmurando, amargos, rancorosos, porque maldades aconteceram na nossa vida, né, irmãos? Que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, irmãos, do mesmo jeito que Jesus Cristo está buscando a força em Deus, olhando para a palavra de Deus, que nós viemos olhar para Deus e venhamos olhar para a sua palavra também. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém.